Este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet. Então, saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você tem os destaques da semana, outros episódios e aqui à direita, no canto do nosso site, você tem então acesso para todos os nossos perfis nas redes sociais, o Facebook, o Twitter e também o nosso WhatsApp e o nosso canal no YouTube. Bom, você já adiou alguma tarefa que precisava ser feita quando bateu aquela vontade de deixar tudo para depois? Pois é, isso é mais comum do que se imagina. De acordo com um estudo da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, o hábito de adiar pode ter um comportamento genético, aprimorado dentro do nosso DNA ao longo de milhões de anos. Então fique tranquilo, porque com certeza você não é o único. Seja um pedido do chefe, aquele favor para um amigo ou mesmo algo para você. O início da dieta, acordar mais cedo, voltar a estudar ou entregar um relatório ou um trabalho na escola na última hora. Bom, procrastinar faz então parte da vida, mas o excesso desse comportamento pode ser um indício de algum problema mais sério. No ambiente do trabalho, quem atrasa demais pode perder pontos com o chefe e com os colegas. E na vida pessoal, quem adia muito uma decisão pode estar sofrendo de algum transtorno ou até de depressão. No programa de hoje, vamos discutir então quando adiar muito pode ser um indício de que é preciso buscar ajuda. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Adriana Teixeira, diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio. Boa tarde, Adriana, tudo bem? Tudo bem. E também conosco o Manuel Tomás Carneiro, psicanalista. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Boa tarde, Manuel, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Bom, Adriana, eu queria começar com você. Todo mundo, como a gente viu, já adiou alguma decisão na vida, seja na vida pessoal, no trabalho, o início de uma dieta é muito comum no início do ano, né? Mas quando que adiar se torna realmente o problema? Como você falou, isso é muito comum, mas se torna um problema quando isso se torna frequente, né? Isso traz muitos prejuízos para a carreira, né? Quando a gente fala do âmbito profissional, pode trazer carreiras também para o seu relacionamento, problemas para o seu relacionamento pessoal, né? Porque hoje em dia a gente precisa de mais produtividade no ambiente de trabalho, então a gente precisa de pessoas que de fato façam mais e não empurrem nem as demandas para um segundo momento. Então, isso é bastante prejuízo aí para o trabalho. Manuel, quando esse hábito se torna comum, né? Quando ele passa a fazer parte do cotidiano, como a Adriana falou, no trabalho, ou seja, na sua vida pessoal, em família, isso pode indicar algum problema psicológico, como, por exemplo, depressão, uma certa melancolia ou até mesmo um problema fisiológico? Na verdade, procrastinar vem do latim, que é adiar, deixar para o amanhã, né? Lógico que nós podemos nos organizar de modo que você possa deixar alguma coisa para amanhã, desde que você esteja priorizando algo importante para hoje. Isso não se caracteriza como uma procrastinação. Procrastinação é quando esse deixar para amanhã começa a se tornar um hábito da sua vida, onde o hoje se esvazia. E é lógico que nós temos hábitos de acordo com que nós somos seres feitos de mímicas, né? Nós somos feitos de repetição. Essa repetição fica no cérebro formado nos nossos neurônios. Por isso que um pianista tem que repetir, né? Um ator tem que repetir a fala, o bailarino repete a dança. E nós vamos nos formando a partir da repetição de escovar o dente, de comer sozinho. Isso tudo vai entrando na nossa memória, que é cerebral. Ora, a partir do momento que desde pequeno você também é isento de assumir as suas responsabilidades, você incorpora uma pessoa que vai procrastinar porque você incorporou essa personalidade. Quer dizer, então pode significar um medo de encarar um desafio também? Pode encarar uma incapacidade por ser poupado demais, porque às vezes os pais, por amarem demais, também isentam os filhos das responsabilidades. Não é? Não, deixa que eu faça o ditado. Eu tinha uma irmã que me adorava, então ela queria fazer a redação para mim, mas eu adoro escrever, então foi minha sorte.
porque senão minha irmã ia me dar assim, uma incapacidade de assumir as redações que eu tinha. Então, às vezes, o excesso de amor faz isenção do outro naquilo que gradualmente você tem que botar a responsabilidade para si mesmo, que é o mimar, não é? No amor do adulto também, deixa que eu faço o meu bem, essa coisa de agradar. Aí quando casa o marido não quer fazer nada, a mulher reclama, ele começa a procrastinar. Por quê? Porque ela incorporou naquela vivência do amor uma regressão. Vai fazendo parte, então, da personalidade da pessoa. A Adriana queria colocar algum ponto, por favor, Adriana. Complementando, eu acho que muitas das vezes tem a ver com a questão da motivação, né? Você fazer aquilo que você gosta de fato. Ou até mesmo quando você tem propriedade daquele conteúdo. O fato de você não ter conhecimento profundo de alguma coisa, às vezes te limita e te afasta do teu objetivo. Né? Eu não tenho habilidade com aquilo, não gosto de fazer, vou deixar aquilo para o final, que é para, né, eu me sentir mais confortável. E com isso você acaba ficando com um prazo muito exíguo e muitas das vezes faz a coisa de forma assodada, sem com aquela qualidade, sem estar refinado, e aí você está se expondo a uma possibilidade de erro. E você pode também acabar sobrecarregando algum colega de trabalho, né? Sem dúvida, sim. Isso causa uma entropia no ambiente de trabalho, né? Porque ninguém quer empurrar o outro, nem muito menos absorver uma atividade que não é sua, olhando para o lado e vendo que a pessoa não está produzindo. Então, isso gera um mal-estar. Então, do ponto de vista da liderança, é importante que o líder esteja atento a isso, para que não haja aí, né, uma condição negativa no ambiente de trabalho mesmo. Manuel, quando a pessoa que tem esse hábito, né, a gente pode chamar de procrastinador, isso, como é que ele identifica que isso está se tornando realmente um problema e quando é que ele pode, então, tomar consciência desse seu comportamento e procurar ajuda? Olha, primeiro identificar a diferença comportamental que nós temos no cotidiano entre postergar e procrastinar. São duas coisas completamente diferentes. Postergar é deixar para depois. Eu vou fazer daqui a pouco, eu vou fazer daqui a meia hora, eu vou fazer daqui a uma hora. Aí termina, por exemplo, o expediente de trabalho, né? E aquela pessoa não fez e aí ela vai procrastinar para o dia seguinte. Porém, são quase irmãos univitelinos, postergar e procrastinar. A diferença é que procrastinar, ao menos você define uma data, é amanhã. Né? E postergar vem de posteridade, aquilo fica imenso, você define para depois. É uma coisa indefinida. Sem uma meta. Sem uma meta. Então, os dois são problemas. Quando não se trata de alguma coisa, como eu já disse, de você colocar alguma coisa no lugar. Por exemplo, você tem um bolo para fazer em casa, e você, não, daqui a meia hora eu faço porque eu tenho que dar uns telefonemas, responder uns e-mails. Eu posterguei, mas eu tenho uma prioridade, lógico. Eu não vou ali para o analista para dizer, olha, eu adio meus bolos de meia hora para responder os meus e-mails, não é? É melhor, até bom que adia o bolo e faz uma dietazinha, né? Bom, mas, então quando que nós temos que procurar? Quando você percebe, como na empresa, que você está afetando a sua capacidade de assumir um comportamento que lhe cabe. Né? Porque na vida o que é? É você assumir o comportamento que lhe cabe. Se não tem ninguém para pagar a conta, lhe cabe pagar a conta. Se não tem ninguém para produzir os meios, lhe cabe trabalhar para produzir esses meios. Lhe cabe tomar banho, lhe cabe cuidar de si. Né? E isso que é importante as pessoas entenderem, é que hoje nós temos o conhecimento, eu sou psicofísico também, o conhecimento da questão do cérebro. O cérebro, ele se renova a cada ano. Nós temos a neuroplasticidade, isso é fato. Então, à medida que você assimila um trabalho novo, um texto, você exigiu como se nós fôssemos 3 neurônios aqui, são 100 bilhões, são 3 neurônios aqui, e que eu não exijo mais dela fazer alguma coisa, eu não preciso lembrar. Eu não preciso lembrar porque eu tenho aqui no meu celular o telefone. Então, ela fica uma célula ociosa. E como ela fica uma célula ociosa, com o tempo ela fica uma célula o quê? Preguiçosa. Então, com a idade, o que acontece? As nossas capacidades vão ficando preguiçosas, porque as pessoas com as idades vão deixando para amanhã. Eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho idade para caminhar, eu não tenho idade para saber isso que você está me dizendo, eu não tenho idade para começar um novo aperfeiçoamento, ingressar no campo de trabalho. O que acontece? Quer dizer, é difícil identificar esse momento de procurar ajuda? Não, porque você começa a perceber
perceber que por razão cerebral, por causa que você criou esse hábito durante 10 anos, e que seu cérebro, então, formou-se um cérebro procrastinador. Preguiçoso. E aí os neurônios morrem. Porque se o neurônio não trabalha, é aquele funcionário que dorme. O neurônio não dorme, ele morre. Quer dizer, você prejudica não só a você mesmo, mas aos outros também e a o seu todos cérebro, ao seu redor. criando Alzheimer, cria uma falha de memória. Então, muito dessas questões da velhice que falam que é das nossas incapacidades, estão de uma procrastinação da vida, em que você foi adiando, seu cérebro foi ficando mais lento, porque, na verdade, com a idade você não perde. Isso tem muito no campo de trabalho. Com a idade tem que pegar pessoas mais jovens. Você não perde a capacidade, você perde a velocidade. Adriana, esse comportamento que o Manuel tá definindo aqui pra gente, né, que pode até no futuro gerar algumas doenças, ele pode fazer com que a pessoa corra o risco de perder o emprego? Sim. Até que ponto isso, então, afeta a vida profissional de quem procrastina, de quem adia as suas tarefas? Olhando pelo aspecto profissional, um dos maiores prejuízos de fato, a perda do emprego, né? Você afeta a sua carreira diretamente e a sua empregabilidade. Porque quando você tá tendo uma performance como essa no ambiente de trabalho e que você acaba conseguindo detectar através dos feedbacks, que é um processo que é comum no ambiente corporativo, né? Feedbacks anuais, semestrais, você consegue identificar que você tem aquele tipo de perfil e você tem até a possibilidade de mudar. Quando a pessoa não consegue superar e fazer essa transformação, fazer essa virada, né, de deixar de ter esse comportamento, isso pode expandir até as barreiras da própria empresa. Porque o mercado, né, falando mais especificamente de RH, quando você vai buscar um novo profissional no mercado, você busca referência sobre ele, né? Então, esse tipo de perfil, ele acaba sendo muito comentado na hora que você vai buscar. Como é que essa pessoa é? Ela é dinâmica, não é? Como é que você, então, reverte essa imagem dentro da sua empresa? Aí, assim, a gente tem algumas dicas, né? Acho que a primeira delas é você ter um autoconhecimento, né? Assim, porque às vezes você está fazendo uma atividade, por exemplo, você tem uma atividade que você faz de manhã e de repente você de manhã não é uma pessoa que produz tanto. Então é avaliar que momento eu produzo melhor. Eu produzo melhor, tenho melhores ideias à noite. Acho que uma coisa é essa. Outra é a questão do planejamento, né? Procurar no final do dia ou no início da manhã fazer um checklist daquilo tudo que você precisa fazer naquele dia, né? Procurando priorizar, colocar em ordem de importância, colocando prazos. Esses são artifícios que ajudam a pessoa a se manter no foco, né? Tentar priorizar, de colocar aquela lista de afazeres bem visível para que você esteja atento. Olha, eu preciso entregar isso, não posso perder meu foco. São artifícios que acho que ajudam muito. Manuel, você falou que muitas vezes os pais podem trazer esse comportamento para os filhos no futuro, claro, não incentivando a realização de tarefas ou tomando para si algumas tarefas, mas traumas de infância também podem gerar esse comportamento no futuro adulto? Sim, porque o que é trauma, né? Trauma tem uma definição de um primeiro grau, a palavra neurose, que é nó. Né? Neurose, eu me amarrei numa determinada situação. Toda situação que você se amarra no passado, você fica preso emocionalmente à idade que você tinha. Então, por exemplo, um trauma de 5, você tem uma idade emocional de 5. Um trauma de 16, você tem uma idade emocional de 16 anos. É isso que tem uma diferença entre idade biológica, que seu exame clínico hoje dá. Você pode ter 80 anos e biologicamente ter 60, né, celularmente falando, porque nossas células vivem 120 anos. E quando a gente diz que com 60 está quase morrendo, imagina, a célula vive 120 anos, é um espetáculo. Se a gente não procrastinar, nossa lucidez vai até os 120 anos. E, então, tem essa questão dos traumas, sim, de você prender os nós, os traumas. Mas o que é um trauma? É tudo aquilo que você não perdoa, né? É que você fica indignado o resto da vida. Quer dizer, então você tem que encarar de frente os problemas e tentar resolver esses traumas. É tentar desapegar-se da sua indignação de que você não merecia aquilo. Não importa o que seja, né, na vida, seja um acidente, seja você fica indignado. Muita gente diz, Deus, eu não mereço. Não se martirizar. Não se atar, não. Perdoar, né, é se libertar, não é nem libertar o outro, é ir para frente.
Eu queria comentar com a Adriana e com o Manuel também, claro, uma matéria da revista Exame, eu vou mostrar para quem está em casa, que fala exatamente sobre procrastinar, como lutar contra o hábito primitivo de procrastinar. E aí tem uma personagem aqui da matéria, a Leandra Soares, ela, na matéria, diz que ela tinha um hábito de olhar os e-mails a cada 5 minutos. Toda hora ela olhava o e-mail, e por isso ela acaba deixando para trás ou deixando de realizar algumas tarefas. É comum, Adriana, esse comportamento da Letícia, que está aí na revista, o site é exame.com.br, se você está em casa quiser ler a matéria completa, está aí. Mas, Adriana, esse é um hábito comum. Muitas pessoas têm esse tipo de comportamento de ficar acessando o e-mail toda hora e aí, quando chega no fim do dia, não resolveu nada dos seus apontamentos, das suas funções. É extremamente comum. A gente, hoje em dia, tem uma tempestade de informação, né? Informação vinda de todos os lados, principalmente através do e-mail, né? Então, assim, trabalhar com o Outlook aberto, né? Você produzir um texto, você fazer um projeto com o Outlook aberto, entrando toda hora aquela, né, mensagenzinha, né? Um e-mail novo, isso tira muito o teu foco, né? E as pessoas acabam gastando grande parte do dia lendo e-mails, muitas das vezes e-mails que sem menor valor, né? Coisas que, enfim, são mais perda de tempo do que qualquer outra coisa. E isso acaba prejudicando, sem dúvida nenhuma, porque você, né, direciona teu foco para se atualizar naquilo que está escrito e deixa de fazer aquilo que está programado. Então, isso é assim, acho que na atualidade, acho que esse é um dos maiores problemas. Outras questões, né, Manuel? A tecnologia, o WhatsApp o tempo todo, mensagens de texto, isso também acaba atrapalhando um pouco, né? Muito. O Manuel colocou aqui, perdão, Adriana, uma questão que a gente manter o cérebro ativo prolonga a nossa vida útil, né, do cérebro, nossa saúde física, então a gente pode ter uma longevidade maior. Vamos falar então de depressão e melancolia, agora doenças psicológicas. Esse hábito constante pode levar também à depressão? A depressão pode ser uma consequência ou a depressão é uma causa? Ela pode ser também uma causa e uma consequência. É uma causa, alguma coisa em que você, geralmente a depressão está ligada a um sentimento de perda ou de abandono, né? Nós, desde que nascemos, precisamos do outro, ou esse outro é trocado, substituído por objetos, que é trabalho, que é a sua sensação de que você tem um valor de visibilidade. A gente, quando nasce, é pego pelo corpo. Depois você pega pelo corpo subjetivo, que é o corpo que você produz. Né? Quando o chefe te elogia, ele não pegou no seu corpo objetivo, ele pegou no seu corpo subjetivo. Aquilo que era invisível se torna visível. E a gente vai abandonando essa necessidade de ser amado fisicamente, seduzir fisicamente, porque a gente começa a mostrar um outro corpo. Então, o que é produzir na vida se não criar visível um corpo de capacitação? O que acontece com a depressão? É essa inércia, essa incapacidade de acreditar no seu futuro. É a sua incapacidade de interagir com a sua realidade. Né? Então você começa a procrastinar. Você parou, vai para o trabalho, você não tem mais a capacidade de acreditar no seu futuro. Então, o seu romance afeta o trabalho vai afetar a equipe afeta o seu relacionamento, e você perde o emprego e começa uma bola de neve. Então, essa depressão, ela tem que ser diferenciada de falta de motivação. É alguma coisa que te afetou a sua estrutura psicológica e você tem que tratar realmente, às vezes até com medicamentos que ajudam e potencializam a sua retomada na vida. Não necessariamente soluciona em todos os casos. Em alguns casos, como se comenta, pode ser uma questão genética também. Mas essa pesquisa que a gente citou aqui no início da entrevista, né? Não, genética não é destino, né? Né? Uma pessoa que nasce com mais magrinho, porque a família é mais magra, se ela não procrastina e compensa a sua genética numa atividade muscular, ela vai conceber um corpo que transpõe a genética. E o importante é saber que genética não é destino, porque hoje em dia é muito assim, eu sou bipolar, é genético, né? E aí você se torna passivo, refém da sua genética. Não é bem assim. E nós temos maneiras de superar com esforço. Não pode procrastinar. Como consequência, né, da depressão, como consequência da procrastinação, que outro aspecto é que você começa a se autodesvalorizar. Você vê que a sua vida é um caos. Né? E aí te dá uma falta de autovalorização.
Interessante, quer dizer, pode estar ligado aí nas duas pontas. Pode. Adriana, a gente está caminhando para o fim do programa, então eu queria que você desse dicas para quem está nos assistindo. Nesse momento de crise, desemprego, né? Muitas pessoas procurando vaga no mercado de trabalho e muitas pessoas também tendo que lutar para manter a sua vaga no mercado. Então, que dicas você pode dar para as pessoas para deixar para trás de vez esse hábito de adiar muitas tarefas e não se tornar um procrastinador? Eu acho que você tem que investir na sua empregabilidade, né? Assim, o mercado está muito retraído. Talvez para algumas profissões não seja o momento de você se movimentar, né? Até aguardar como é que essa coisa vai se organizar, principalmente para alguns segmentos, né? Área de petróleo, por exemplo, a gente está vendo aí as coisas, né, acontecerem. A dica é aumentar sua empregabilidade, né? Manter estudo, né? Se aprofundar. Focar no seu trabalho, ser uma referência. Hoje em dia, a questão da língua, né? Antigamente, ter inglês era um diferencial. Hoje em dia, o inglês só não atende mais, né? Então, assim, investir na questão de uma outra língua também, manter tua rede de relacionamento aquecida, porque a gente acredita muito que o processo de transição, ele não acontece só através de headhunter, através de consultoria, ele acontece através do network que você tem, pessoas que você trabalhou, né? Manter esse contato vivo, aceso, porque numa necessidade de mudança, são essas pessoas podem ser a referência para você se movimentar. Bacana, quer dizer, como a gente colocou, não ficar deixando tarefa para os outros fazerem, né? Se manter ativo e proativo também. Obrigada, Adriana. E, Manuel, para quem está nos assistindo também, que acabou de uma forma se identificando com essas questões que a gente colocou aqui, que dicas você pode dar, então, se essa pessoa identificou que está tendo esse comportamento, a que especialista ele deve procurar, como é que ele pode trabalhar isso internamente? Primeiro, compreender que nós sempre podemos deixar para segunda-feira uma dieta. Sexta-feira é o Dia Nacional da Libertação, né? Eu deixo para segunda. E agora vem sábado e domingo, isso é humano. Né? O mundo foi feito em 7 dias, tem um de descanso, você deixa para o dia seguinte, o Shabat, que existe esse termo, né? Porque é o sábado. Mas, quando você começa a perceber que tem algo, é fácil. Você começa a perceber em si que você deixa sempre alguma coisa. E é fácil você se treinar. É como se você tivesse uma criança dentro de você que você tem que habilitá-la. Então você começa a mandar em você mesmo. Né? Dizer, olha, eu começo, antes de procurar um terapeuta ou alguma coisa, a dar uma caminhada em algum lugar em 30 minutos. Quando eu incorporo essa criança caminhando, essa criança cresceu dentro de mim. E eu vou preenchendo, através do crescimento dessa criança, uma sensação de vazio que eu tinha antes. Então, é começar. Depois procurar, às vezes, terapias comportamentais ou cognitivas. Bacana. Manuel, obrigada. Infelizmente, a gente chegou ao fim do programa. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, Larissa. Obrigado. A você de casa, obrigada pela companhia. E você já sabe, o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Até a próxima!